Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre música, rock, polêmicas e afins. No vídeo de hoje, um vídeo mais do que especial, a gente vai dar início aqui a um novo quadro no canal chamado A Música nos Filmes, que consiste basicamente em falar de filmes, falar da minha paixão por filmes e principalmente falar da trilha sonora desses filmes, indicar para vocês e tudo mais, trazer curiosidades sobre esses filmes. Então, obviamente, isso aqui é um canal de música, então a gente vai priorizar a música, mas vamos tentar unir o melhor dos dois mundos aí, que é filmes e música, tudo em um vídeo só. Peço para você, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito para fazer parte da nossa comunidade aqui. Tendo dito isso, bora para a música nos filmes. Então pessoal, o filme da vez, o primeiro filme que a gente escolheu aqui, claro, eu comecei pelos discos que eu tenho aqui, tá? E os filmes de trilha que eu tenho, já que eu posso mostrar para vocês com mais propriedade. Mas o escolhido da vez aqui é o filme Queen of the Damned, ou A Rainha dos Condenados aí aqui no Brasil. Um filme de vampiro, terror e ficção científica que tenta ali trazer um pouco de atmosfera sombria, contando uma história toda envolta aí no ambiente da música, mais precisamente do rock e do new metal, tá? Esse filme é um filme de 2002, então tem muita coisa que a gente pode falar aqui sobre esse filme, mas é importante a gente trazer um pouco da sinopse desse filme aqui para vocês entenderem basicamente, tá? Então diz o seguinte aqui, ó: o lendário vampiro Lestat reinventou-se no século XXI como uma estrela do rock. Sua música fez com que a Caixa Rainha dos Vampiros despertasse e deseje fazer dele seu rei. Mas uma jovem e bela garota de Londres também está apaixonada por Lestat. Então, o filme basicamente consiste em música, rock, ambiente sombrio e gótico, tá? Mais caracterizado ali sonoramente pelo new metal, tá? Que era muito popular na época do lançamento desse filme aqui, anos 2000. Mas é um filme que tenta contar um pouco de história de amor ali, com um pouco de aventura e... enfim, basicamente isso, tudo numa atmosfera sombria de vampiros. Então, tem alguns pontos positivos? Tem alguns pontos negativos? Tem. Falando rapidamente aqui sobre o filme, sem dar spoiler para vocês, depois você pode até ir lá, assistir o filme e depois voltar aqui e dizer o que você achou, tanto da trilha sonora quanto do filme. Mas é importante lembrar que esse filme é um filme de vampiro e ao que ele se propõe a fazer, ele manda bem. Até porque ele nos anos 2000 era muito concorrido a cena de filmes ali. E assim, nesse filme tem o brilhantismo aqui da Alia, tá? Que é a rainha Caixa, tá? A Lia, tem o brilhantismo da Alia, tem personagens bons, tá? Os personagens cumprem muito bem o papel aqui, que lhes é proposto. Então assim, no quesito personagem, no quesito atmosfera, unindo ao que se propõe, o filme manda bem. Por isso que eu acho que é um filme bom, é um filme que interessa, é um filme divertido. O porém é o seguinte, o que você pode não gostar nesse filme aqui, e depois você pode até voltar aqui e me dizer se a minha opinião está equivocada. Ele é um filme que demora muito para poder acontecer as vias de fato. É um filme, por exemplo, que tenta contar uma história e acaba prolongando demais na história até chegar no ápice. Quando chega no ápice, não é aquele ápice, tá? Tô falando do final, não vou contar o final, mas não é aquele ápice absurdo, tá? Então isso pode deixar a desejar, você pode achar o filme chato com relação a isso, tá? Vai contando a história ali do Lestat, vai contando tudo ali, é até interessante em termos visuais, em termos ali do roteiro, mas é uma parada que enrola muito para poder acontecer de fato as coisas que tem acontecido. Toda a questão também do roteiro envolvendo essa questão do Lestat virar um astro do rock, querer se aparecer, porque fala muito sobre a questão do vampiro viver na questão do anonimato, né? Questão do vampiro querer viver, principalmente no cenário de filmes aí, querer viver escondido, e ali tenta quebrar esse paradigma com o Lestat entrando para uma banda de rock, tentando mostrar um pouco mais do seu lado artístico ali. E aí o que acontece? Ele vai nessa atmosfera de tentar fazer a sua música e acaba despertando ali a rainha Lestat, acaba despertando o interesse da moça lá também, que se apaixona por ele, e fica toda essa questão aí romantizando tudo,
tá? Que é uma parada que você pode não curtir muito. Eu particularmente, a parada que me incomodou mais nesse filme, e aqui eu vou ser sincero pra gente já entrar nas curiosidades aqui do filme, porque sim, tem curiosidades bem pesadas aqui sobre isso. A parte que mais me incomodou é eles tentar romantizar o lance da mordida de vampiro. Pra quem tá acostumado, eu particularmente sou muito acostumado a ver filme de vampiro estilo Blade, estilo 30 Dias de Noite, até os vampiros de John Carpenter. Sabe, essa questão aí do vampiro simplesmente chegar e massacrar a vítima. Se é que vocês me entendem, tá? Não posso ser muito específico aqui, senão o YouTube me detona aqui. Mas ali não, ali eles tentam, por exemplo, passar a sensação do prazer na mordida, mas em vez deles passar essa sensação através do vampiro que está mordendo a vítima, eles passam isso com relação à vítima. E fica uma parada meio xexelento, vamos ser honestos aqui, tá? Fica xexelento. Porque pra mim vampiro tem que ser igual 30 Dias de Noite. Chegar e acabar mesmo e pronto, acabou. E passar aquele terror, tanto psicológico quanto visual, aquela bizarrice. E pra mim filme de vampiro é isso aí. Estilo vampiros do Blade, que abre o rosto, enfim. Pra mim é isso aí. Mas entendo que ali quiseram fazer isso e eu acho que foi um ponto fraco do filme. O filme fica meio broxante com relação a isso aí. Agora a gente vai partir aqui pra trilha sonora do filme, que é esse disco aqui que eu tenho, que é o disco da trilha da Rainha dos Condenados. É um disco bem legal, é um disco ali, obviamente, totalmente contaminado pelo new metal, tá? Então você tem aqui, por exemplo, bandas como Papa Roach, você tem Marilyn Manson, você tem Disturbed, você tem Static X, né? Você tem aqui, ó, você tem o Jonathan Davis, né, do Korn, cantando algumas músicas. Tá? Você tem aqui uma trilha sonora, você tem Chester Bennington do Linkin Park também participando, você tem Deftones. Então assim, é uma parada muito envolta ali no metal, que é ruim, não é ruim para a atmosfera do filme. Para mim é até interessante, para mim é legal, tá? Para mim é bom no quesito ao que se propõe. E aí o Jonathan Davis do Korn, né? Ele escreveu ali, fez ali algumas músicas, participou cantando de algumas músicas, melhor dizendo, tá? E aí você tem alguns acréscimos ali das bandas que eu acabei de falar pra você: Tricky, Dry Cell, Godhead, Static X, Disturbed, Deftones, Papa Roach. Você tem todas essas bandas aqui, então é um disco legal, tá? Pro fã aí de new metal, é um disco simplesmente excelente, é uma trilha sonora que condiz muito bem com o filme, tá? Toda aquela questão do canto mais arrastado, do rock mais groovado, pegado com elementos ali de eletrônico, eu não diria eletrônico, mas elementos ali de synth, muita coisa misturada. Então é um disco, é uma trilha sonora que mandou bem demais com relação a este filme aqui, beleza? E aí, se você achar esse disco aqui para comprar, você compra, principalmente você se gosta aí de trilhas sonoras, tá? A trilha sonora de A Rainha dos Condenados é bem legal. E aí tem algumas curiosidades sobre esse filme aqui que eu acho que vale a pena também a gente trazer para vocês. O lance é o seguinte: a cantora Lia, que é aí a Rainha Akasha, ela faleceu, né, em um desastre aéreo pouco após completar sua participação nas filmagens, né? E aí no filme ali foi convidado pelos produtores o irmão dela, o Rashad Halton, que foi ali cotado para poder dublar as cenas dela ali após a sua morte. A Lia que morreu no acidente de avião, tá? O avião caiu, enfim, a Lia tem várias coisas esquisitas em volta dessa morte dela, envolvendo até o Didi. Vê se pode, até o Didi apareceu nessa história aí. Então assim, enfim, teve essa curiosidade. Tem uma outra curiosidade, ó, apesar do título A Rainha dos Condenados, é uma mescla ali de dois livros, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados, ambos escritos por Anne Rice, né? E os integrantes da série Crônicas Vampirescas, tá? Então veio dos filmes isso daí. Uma outra curiosidade: o Tom Cruise ele foi convidado para retornar ao papel do Vampiro Lestat, mas recusou porque estava fazendo outro filme. E aí eu fui pesquisar o filme aqui que saiu na época em que o Tom Cruise foi chamado para fazer esse filme,
tá? E ele não quis. Missão Impossível 2 é um filme que saiu ali em 2000 e tal, então ele estava muito envolvido com Missão Impossível. O Minority Report saiu em 2002, então ele estava muito envolvido com esse filme também. É um filme bem legal, de ficção científica, tá? Você pode procurar aí. Então o Tom Cruise meio que cagou para esse filme aí da Rainha dos Condenados, até porque ele lançou o Entrevista com o Vampiro, que é o filme antes desse filme da Rainha dos Condenados, em 1994. Mas de lá pra cá ele fez Missão Impossível 1, ele fez uma porrada de filme. E aí cagou pra esse filme aí, beleza? Essa é a verdade. E aí a voz ouvida nas músicas, mais uma curiosidade aqui pra vocês, cantadas pelo Lestat, principalmente aí nos shows que você vê no filme, ela não é do ator, né, do Stuart Townsend. A voz, obviamente, é do Jonathan Davis, vocalista aí do Korn. You think you're smart? You're not. It's plain to see that you want me to follow. It's girling boy. E aí qualquer fã de Korn que já viu e já ouviu o Korn vai saber que a voz é do Jonathan Davis. Até eu que não conhecia o Korn assim de cor salteado sabia que a voz era dele. E aí, pra gente fechar esse vídeo aqui, uma última curiosidade aqui, duas últimas curiosidades, melhor dizendo pra vocês aqui, é que o seguinte, a escritora Anne Rice, ela adorou o primeiro filme, que é o Entrevista com o Vampiro. Legal, pá, adorou. O segundo filme, A Rainha dos Condenados, ela achou desastroso, tá? E aí diz que viu uma vez e não viu nunca mais. Tomou um bode aí do filme, então não gostou. E pra gente fechar, a curiosidade mais macabra desse filme aqui é o seguinte, tá? É uma parada bem pesada, tá? Que é o seguinte, o filme, ele teve um caso polêmico. Em dezembro de 2002, tá? Pouco tempo aí depois que o filme foi lançado, no mesmo ano, melhor dizendo, que o filme foi lançado, um jovem escocês chamado Alan Menzies, ele simplesmente passou para outro plano. Para vocês entenderem aí, não posso falar a palavra aqui, ele passou para outro plano os seus amigos após assistir o filme. Simplesmente porque ele disse que a Rainha Akasha pediu para ele executar isso, tá? Então assim, o moleque simplesmente passou os amigos dele para outro plano porque disse que a Rainha Akasha mandou ele fazer isso. Tamanha influência dos filmes e de outras coisas aí na cabeça dos jovens, né? Às vezes quem crê nisso, quem não acredita em ocultismo, beleza, eu respeito, mas às vezes tem pessoas que creem em ocultismo e que falam que esses filmes, a maioria deles são oferecidos, né? Então muita coisa bizarra acontece antes, durante e depois desses filmes. Mas basicamente, então tá aqui pra vocês. Esse é a música nos filmes, um filme bem legal da Rainha dos Condenados. Então assistam o filme se vocês gostaram, se vocês acharam interessante. Vem aqui nos comentários, comentem aqui o que vocês acharam desse filme. E valeu, fui, até o próximo vídeo.